Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos, neste momento, dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 26 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Mensagem da Cruz com Evandro Corrêa, e veja as aulas, também nos acompanhe e também se inscreva lá para nos ajudar. Se inscrever é só clicar na palavra inscreva-se. Muito bem. Eu quero ver com você hoje nesta aula como que definitivamente chegou a igreja protestante no Brasil. Já vimos nas outras aulas que a primeira e a segunda missão de evangelizar o Brasil fracassou. Os huguenotes franceses de 1555 até 1667, eles foram expulsos do Brasil e muitos mortos. E eles estavam no Rio de Janeiro. Depois, a segunda missão dos holandeses lá no Pernambuco e pelo Nordeste, em 1631. E eles foram evangelizando os povos dos estados do Nordeste. E eles foram ganhando vidas. Porém, foram expulsos das terras portuguesas naquela época, né? Havia um acordo que outros países da Europa não viessem nas terras pertencentes à Espanha e Portugal. Porém, mais à frente, já o imperador brasileiro Dom Pedro liberou. E em 1824 começou a chegar os primeiros imigrantes luteranos alemães. Em 1835, os metodistas. E em 1859, chegou no Brasil os irmãos presbiterianos. E eles levantaram o primeiro pastor brasileiro, o presbiteriano, o ex-padre José Manuel da Conceição. Aí então, o primeiro pastor na igreja presbiteriana no Brasil em 1867. Chegaram depois os batistas. A maioria deles vieram dos Estados Unidos. E o primeiro pastor batista do Brasil foi Antônio Vieira de Albuquerque. Em 1910, chegou a Congregação Cristã no Brasil, vinda também dos Estados Unidos. Também em 1910, na cidade do Belém do Pará, chegou então fundou-se, né, a Assembleia de Deus. E também chegou os congregacionais. Esses foram antes, em 1855. A partir daí, bem timidamente, é claro, as igrejas protestantes foram crescendo. E por ser um país de maioria católica romana, havia muito preconceito à fé reformada protestante, né? Muito bem. Voltamos então para os Estados Unidos e para a Europa, onde foi o berço da reforma. Com o que nós já falamos na outra aula, o liberalismo teológico, aos poucos houve um esfriamento, um desinteresse à fé cristã. E por mais triste que seja dizer, a Bíblia passou a ser colocada em xeque. Ainda assim, o nosso Deus é misericordioso e continuou surgindo grandes avivamentos pelo mundo afora. E aí nós entramos no século XX,
no dia 30 de outubro de 1904. Um jovem do país de Gales, na Europa, o nome dele era Evan Robert, de apenas 26 anos, ele foi despertado para viver em oração e pregação da palavra, e uma busca intensa pelo poder do Espírito Santo. Evan Robert foi até a sua igreja local e chamou outros jovens locais para orar junto com ele. E era uma oração simples, veja só. Senhor, envia o Espírito Santo agora. Esta simples oração, mas poderosa diante de Deus, causou um dos maiores avivamentos da história até hoje. Em apenas 2 anos, cerca de 100 mil pessoas se converteram no país de Gales e mais 1 milhão em todos os países vizinhos. Aleluias, glórias a Deus. No país de Gales aconteceu de tudo nesse período. Olha, as livrarias cristãs não tinha livro para vender, estavam todos esgotados. Os comércios fechavam para o povo ir para os cultos, tudo parava na cidade. Os cultos, os pastores tinham dificuldades para encerrar a reunião. A maioria dos cultos se tornava vigília e atravessava-se a noite em adoração e orações. Jovens e crianças saíam pelas ruas a pregar o evangelho. Olha, e aí tinha muitas cidades que já não tinha ímpios. E aí os pregadores ficavam na estação de trem esperando os trens chegarem com povos de outras cidades para pregar aos visitantes ímpios. Que coisa maravilhosa, queridos! Logicamente, como todo o avivamento, o de Gales saiu missionários por todo o mundo. Exemplo, na Índia, canibais ímpios foram evangelizados pelos galeses e convertidos. Até hoje nós temos irmãos cristãos, netos, bisnetos dos ex-canibais que se converteram ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, que bênção, queridos. Um outro avivamento. No ano 1906, nos Estados Unidos, em Los Angeles, a Rua Azusa, número 312. Um humilde servo do Senhor negro, o nome dele era William Joseph. Ele convida alguns irmãos para orar e fazer cultos domésticos. A busca por santidade e o Espírito Santo era intensa naquele lugar. Então o Senhor Jesus derramou um avivamento poderoso naquele lugar. E eles ficaram embriagados, semelhante como foi lá em Pentecostes. Quem ali chegava, ou ao menos passava do outro lado da rua, eles eram contagiados por choro, quebrantamento diante de Deus. Aleluias! Deu-se início, então, às escolas bíblicas dominicais e nasceu aqui o movimento pentecostal, que hoje está presente em quase todo o mundo. Vamos falar do Brasil novamente. Em 1868, os congregacionais construíram a primeira igreja protestante no Brasil. Depois, o segundo grupo, os presbiterianos, em 1862, construiu a primeira igreja presbiteriana do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Em 1881, os batistas, William Bach e a sua esposa Emily, abrem a primeira igreja batista no interior de São Paulo,
em Santa Bárbara do Oeste, a cidade. Em 1910, dois missionários suecos, Gunnar Wingren e Daniel Berg, com as suas esposas, tendo passado um tempo e estudado com os irmãos lá da Rua Azusa, nos Estados Unidos, naquele avivamento que nós acabamos de ver. Esses dois missionários chegam ao Brasil, em Belém do Pará. Em 1911, surge a Assembleia de Deus no Brasil. Esta é a maior obra em números evangelísticos protestante no Brasil até os dias de hoje. A Assembleia de Deus. Muito bem. Nós estamos aí no século XX. Do ano 1914 a 1918, a triste história, a Primeira Guerra Mundial. A humanidade que via no racionalismo a esperança de dias melhores, o crescimento tecnológico e financeiro, o fim dos problemas, na verdade, acabou por desencadear conflitos entre as nações mais poderosas do mundo. Exemplo, a Alemanha e a Inglaterra, que acabou desembocando na Primeira Guerra Mundial, causando a morte de aproximadamente 20 milhões de vidas pelo mundo afora. Que triste fato, hein? Mesmo com o fim da guerra, as tensões permaneceram entre essas nações poderosas, e a igreja cristã pôs-se a orar e pregar a paz mundial. Ainda assim, a ganância, o desejo de poder falou mais alto. E a humanidade colheu os tristes frutos de sua desobediência a Deus. No ano 1933 d.C., assume o poder na Alemanha Adolf Hitler, que nasceu em 1889. O então líder nazista foi o instigador de, em 1939, iniciar um dos mais tristes capítulos da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Podemos ver, então, as profecias de Jesus se cumprindo, tempo após tempo, que está, por exemplo, em Mateus 24, versos 6 e 7. Está escrito, vamos ver o que Jesus profetizou? E ouvireis de guerra, e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Queridos, então nosso Senhor Jesus já tinha profetizado tempos difíceis de guerras e tragédias naturais. Isso é o que tem ocorrido muito no século XX, né? Nós não vamos entrar em detalhes sobre a Segunda Guerra Mundial, pois esse não é o nosso foco, né? Mas, para situarmos os cristãos e os judeus nesse período, apenas alguns dados. Mortes na Segunda Guerra, de 70 a 85 milhões de vidas ceifadas. 3% da população mundial perdeu a vida na Segunda Guerra. Lamentável. Adolf Hitler foi responsável pela morte de cerca de 6 milhões de judeus na Alemanha.
Mas não era só os judeus que ele desejava exterminar, viu? Também os cristãos, negros, homossexuais, ciganos, os testemunhas de Jeová, os deficientes e até os escravos. Veja que absurdo, que horror. Com o fim da Segunda Guerra, Hitler viu que seria capturado pelos aliados e ele se suicidou antes. Vamos falar um pouco de Israel e dos judeus agora. Faz tempo que nós não falamos deles, né? Desde 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém pelos romanos, os judeus tornaram-se peregrinos pelo mundo. Mas, embora abençoados e protegidos por Deus, mesmo sem eles terem reconhecido Jesus como Senhor, eles viveram, mas sofreram perseguições por todo o mundo. Já a Terra Santa de Israel ficou deserta por todos esses séculos, mas ainda assim sempre desejada e disputada por povos do mundo todo. Isso por toda a história da igreja. Vamos ver versículos que profetizaram isso, que aconteceria com Israel? Jeremias 29, 18, vamos ver. E persegui-los-ei com espada, com a fome e com peste. Dá-los-ei para andares de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio, entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Olha só, não foi assim que aconteceu com os judeus, e, né, com o povo de Israel, no ano 70 depois de Cristo? Mas havia uma esperança no coração dos judeus, nesta época do século 20 também. Deus já tinha profetizado tudo o que iria acontecer com os judeus. Veja lá em Lucas 21, o verso 24. Mais uma vez, palavras de Jesus, viu? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso aconteceu literalmente, como disse Jesus. E até hoje o coração de Jerusalém está sendo pisada por gentios. Há um templo do islamismo, o Domo da Rocha, ao deus Alá. Mas o tempo deles está por se cumprir, viu? Como nós dizemos aqui no Brasil, a batata deles já está assando, viu? Aleluia. E está lá o templo, bem no coração de Jerusalém, um templo dos muçulmanos. Bom, como eu disse, havia uma esperança para o retorno à terra de Israel, com relação aos judeus. A volta da nação de Israel, quando parecia mais improvável, no dia 14 de maio de 1948, a Assembleia Geral da ONU, com a direção do brasileiro Oswaldo Aranha, foi promulgado o Estado de Israel. Após tanto sofrimento e morte, a princípio, cerca de 6.000 judeus, ou 600 mil judeus, né, voltaram para a terra de Israel. Aí, na sequência, judeus do mundo todo passaram a retornar para a terra de Israel. Como também foi profetizado por Jeremias, capítulo 31, 8 e 9. Vamos ver.
Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, juntamente em grande congregação, voltarão para aqui. Olha só, Jeremias profetizou, né? O que nós vemos que aconteceu com Israel. Vê o verso 9. Virão com choro e com súplicas, e levareis, guiá-los-eis, e aos ribeiros de água por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Aleluias, glórias a Deus. Não foi assim que aconteceu com o retorno dos filhos de Israel à sua terra? A criação do Estado de Israel em 1948 é incontestável dizer que foi uma obra de Deus. Somente de Deus, pois todas as condições eram contrárias. Queridos. Existe também uma profecia acerca da volta de Jesus, que tem esse fato da criação de Israel como um processo da volta de Jesus. Vamos ver Mateus 24, de 32 a 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo, Jesus, né? Às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Disse Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Ó Senhor, volta para o teu povo, para resgatar o teu povo. Aleluias. Grande parte dos teólogos concordam que esta parábola se remete ao retorno de Israel em 1948, cerca de 1880 anos depois do fim de Israel. Queridos. Então, eles acreditam, grande parte dos teólogos nisso, né? Que é a volta do Senhor Jesus, porque quando fala que de verão é o tempo da colheita. Já renasceu Israel e o verão, o tempo da colheita do povo de Deus, se achega. Aleluias. Logicamente que os árabes e o islamismo nunca concordou com o retorno de Israel. Então, logo de cara, 6 nações árabes invadem Israel, recém-criado. Mais uma vez, se não fosse a intervenção de Deus, o povo de Israel seria aniquilado. E não foi só dessa vez. Nós veremos mais à frente outras guerras que Israel venceu por um milagre, pela mão de Deus. Lá na Alemanha, pessoas influentes não aceitaram o antissemitismo judeu e arriscaram a sua própria vida para livrar os judeus dos campos de extermínios, das câmaras de gás e dos fornos de Hitler na Alemanha. Veja só alguns dos nomes, eu vou citar para você. Max Miller, ele salvou 2 crianças judias. O segundo, Helmut Klinik. Este irmão escondeu de 80 a 200 judeus e os livrou da morte. O terceiro, Karl Plejen. Durante a guerra, este homem, usado por Deus, livrou da morte cerca de 200 judeus, ou até mais, viu? Glórias a Deus. E esses homens escondiam os jovens judeus, os idosos,
os adultos, as crianças. Eles arriscavam a própria vida para livrar os judeus. Aleluia. O quarto, Albert Peyton. Ele livrou 350 judeus da morte. O quinto, Gregor Fernand Duque. Ele mandou 7.900 judeus para a Dinamarca e os livrou dos fornos de Hitler. Aleluia. O sexto, Martin Hocken. Ele mandou 9.000 judeus para a Bolívia e os livrou da morte pela mão de Hitler. Glória a Deus. O sétimo é um dos mais conhecidos, Oskar Schindler. Ele guardou em sua fábrica 1.200 judeus e livrou-os também da morte. E o oitavo que eu vou dizer é o Dr. Nicholas Wilton. Ele pegou 664 crianças da Alemanha que iriam morrer e entregou para famílias em outras nações da Europa, livrando essas crianças da morte. Aleluia. Depois que essa guerra acabou, a maioria dos pais das crianças estavam mortos. E as crianças ficaram com os pais adotivos e cresceram, né, e formaram suas famílias e se livraram da morte. Aleluia. A maioria desses nomes que eu citei eram pessoas bem-sucedidas na Alemanha, mas ficaram pobres, mas ajudaram essas vidas. E aos olhos de Deus, eles ficaram ricos, milionários. E grande será a recompensa de Deus para cada um desses irmãos. Aleluia. Você sabia que nós temos uma missão parecida com a desses irmãos aqui? Mas não é de livrar a humanidade de Hitler ou de outro ditador ou da morte. Nós podemos, pela mão de Deus, livrar essas vidas do mundo do inferno e da morte eterna. Essa é a nossa missão, meus queridos amigos. E se isso nos custar dinheiro, tempo e a vida, nós seremos grandemente recompensados por Deus. Se ao menos uma vida eu e você livrarmos do inferno, grande será a recompensa. Aleluia. Essa é a nossa missão, meu querido. É o desejo de Deus para nós livrarmos essas vidas que estão perecendo no mundo. Amém, queridos? Eu quero agradecer a você por mais esta aula. Nós estaremos juntos na próxima semana. Já estamos no século 20. Glórias a Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, né, e nos ajude, compartilhe, né, e Deus vai acrescentar muito em nossas vidas, em nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.